Bom dia a todos, estamos mais um dia aqui no Isalone, hoje com uma convidada especial que é a Sandra Mor da Chadecor, que está nos trazendo diversas novidades aqui do Isalone. Nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre diversos padrões que a Chadecor já antecipou lá na FIMA, ainda em março, e que aqui nós estamos vendo também no Isalone. Sandra, fala um pouquinho para nós sobre esses lançamentos que vocês anteciparam na FIMA, que nós estamos aqui tendo o prazer de vê-los novamente em todos os principais estandes aqui do Isalone. Marta, principalmente o que nós antecipamos na feira na FIMA foi o lançamento e o revival das nogueiras. As nogueiras vêm muito forte novamente, a gente passou por alguns anos aí onde o grande lançamento era nos carvalhos, agora retornam as nogueiras em tonalidades bem naturais e algumas um pouquinho mais em tonalidades acastanhadas, um pouco mais escuras, que trazem o glamour novamente à decoração, principalmente nos ambientes de dormitório, de sala, como o Note Nozuki, o Virginia Walnut, que nós já apresentamos na Feira FIMA, antecipando o que estaria sendo mostrado aqui na Feira de Milão. Mais uma vez a gente apresentou primeiro no Brasil, já para que o mercado brasileiro tenha em primeira mão vários padrões que são lançados aqui na Feira em Milão. E no meu ver, Sandra, uma das coisas que mais chamou a atenção aqui na feira foi a parte de dormitórios, que está um pouquinho diferente hoje do que as indústrias brasileiras, né? A gente vê muito a mistura das cores, padrões claros na parte externa, e você abre o dormitório ou um criado mudo, um móvel, e aí tem um segundo padrão ou um terceiro padrão, e a cor ela está interna e não mais tanto na parte externa. Fala um pouquinho para a gente e para os ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Isso não é algo que nós brasileiros estamos acostumados a ver. No Brasil a gente está muito acostumado a ver o padrão madeirado no lado externo do móvel e no lado interno um unicolor, muito suave ou um branco. No ano passado isso já foi apresentado aqui, agora eu acho que isso está se concretizando, que é colocar um padrão mais suave na área externa, então faz com que a decoração perdure por mais tempo, você não enjoa tanto do móvel sempre com a mesma cara, é um padrão mais suave. Muitas vezes é um leve fantasia ou um unicolor. E na parte interna nós temos os padrões madeirados, como por exemplo um pinus, como é o Carelia Pine, que é um madeirado suave, mas a parte interna que é o grande show. E muitos até usam cores, o azul voltando de novo, então o azul mais antigo na parte interna do móvel, fazendo com que ele tenha quase que duas faces. Quando você abre parece um móvel diferente. Isso é uma tendência bem forte, vai permanecer por alguns anos. A gente vê que isso está indo para o Brasil, muitos fabricantes já estão estudando isso e pesquisando para fazer lá no Brasil, e muitos numa combinação madeirado e fantasia interno. Sandra, e estampas, esse material fantasia, como é que você vê isso e o que você teria a nos informar? No ano passado e retrasado, nós tivemos no Brasil o grande boom dos padrões de tecido, principalmente para a linha de armários. Esse ano a gente percebe que isso começa a ter uma evolução. A gente está desenvolvendo alguns padrões de fantasia que não são especialmente um tecido especificamente, mas um leve grafismo, ranhuras, para ser a evolução do tecido. Isso vai entrar na parte interna dos móveis, mas na parte externa também. Não só em dormitórios, mas isso vai forte para a cozinha e para os móveis de sala também. A Chadecor mostrou já na Feira FIMA 3 padrões novos dessa linha. E nós estamos com vários desenvolvimentos exclusivos com alguns moveleiros e com alguns fabricantes de chapa, e até a Casa Brasil vai estar tudo entrando no mercado. Com certeza, até porque a Casa Brasil vai ser um grande evento que acontecerá no mês de agosto em Bento Gonçalves, e que todas as grandes empresas do Brasil participarão, e todos estão aguardando, né, Sandra, esses lançamentos da Chadecor e também todas as informações aqui do Isalone para poder evoluir e concluir as linhas para a Casa Brasil. Sandra, uma última pergunta só para a gente concluir a nossa conversa. Eu vejo muita evolução aqui na Europa sobre os materiais rústicos.
Uma coisa que cada ano está crescendo muito isso. E talvez seja, muitas vezes, assim, conversando com outros profissionais da nossa área, a gente vê que isso primeiro nasceu no Brasil e aqui na Europa está evoluindo isso cada vez mais. Fala um pouquinho para a gente, assim, a forma também que o europeu ele usa. Nós usamos em detalhes, aqui a gente vê muito em face externa, portas, prateleiras, enfim, toda a face externa do mobiliário. No Brasil, quando nós iniciamos esses desenvolvimentos, e eu acho que quando a indústria começou a trabalhar isso, Marta, se focou muito no material natural. A gente tem uma variedade muito grande no Brasil de madeira de demolição, de madeiras com um ar de casca de árvore até, e isso foi muito explorado. Agora a gente percebe uma evolução desses materiais. Eles começam a ser um pouquinho mais elegantes, um pouco mais suaves, tem a sua rusticidade, mas a rusticidade é muito mais da natureza, de representar essa natureza, o padrão natural, do que ser tão rústico, marcado, batido. Por quê? Porque já cansou um pouquinho esse mercado. Então isso é uma evolução. Aqui mesmo nas pedras, as pedras já estão com um acabamento superficial um pouco mais natural, mais suave, não tão bruto, tão rústico. Os padrões madeirados também é um pouco mais do detalhe do nó da madeira e não tanto da falha da madeira. Isso é uma tendência forte. Aqui eles começaram a explorar um pouco mais isso, em padrões que reproduzem até o aço inoxidável também. E é uma coisa que no Brasil a gente já está tendo, porque se você for ver, no final do ano passado, muitas indústrias já lançaram padrões assim no Brasil. E a gente percebe que isso também vai ser um desenvolvimento maior. Na Casa Brasil vai aparecer bem mais indústrias explorando isso. Nós já levamos 4 desenhos novos para produção no Brasil e a gente está lançando em torno de 15 novos desenhos com esse conceito. É uma evolução realmente, assim como os madeirados evoluem, o item rusticidade está evoluindo também. Que bom! Eu acho que foi fantástica a nossa conversa aqui com a Sandra. E no próximo boletim a gente vai mostrar os estandes onde tudo isso apareceu, que nós falamos sobre os grandes lançamentos de padrões e acabamentos do Isalone. Obrigada a todos e um bom dia.